um dos assuntos principais ainda é essa fuga do Bolsonaro, né, essa fuga patética do Bolsonaro para a Embaixada da Hungria. O que você apurou sobre isso? O que você tem aí para a gente? Miguel, essa tentativa do Bolsonaro aí de se asilar na Embaixada Húngara repercutiu no mundo inteiro. Aqui na Europa foi notícia em praticamente todos os países. Ainda ontem, né, horas depois que a informação foi divulgada, já estava em vários jornais em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, na América Latina toda também, na Argentina, no México, isso tinha repercutido, e quem não repercutiu ontem, repercutiu hoje, né? Inclusive a imprensa húngara. Agora há pouco eu soltei uma matéria mostrando que dos 3 principais jornais húngaros, um deles se manteve calado, ignorou a notícia, e os outros 2, já na chamada, na manchete, afirmam categoricamente que esse é um grande escândalo, um escândalo de grandes proporções, porque o Bolsonaro tentou se esconder na embaixada. Ou seja, a própria imprensa húngara, de um país que a gente sabe que é governado por um sujeito de extrema-direita, muito amigo e muito próximo, muito íntimo do Bolsonaro, que é o premier Viktor Orbán, até lá na Hungria, isso ficou muito claro. O que tem também repercutido, Miguel, e essa parte é bastante interessante, são as razões, né, que levaram aí o Bolsonaro a fazer isso. A desculpa que ele dá é uma desculpa fantástica. Imagine você que depois de se enfiar 2 dias numa embaixada, ele saiu com a conversa que estava ali simplesmente para falar de Brasil. Mas assim, essa resposta que ele dá ao oficial, sobretudo atendeu a expectativa aí de 2 nichos, né, digamos assim, de brasileiros. Nós temos de um lado os trouxas incautos, né, e do outro os canalhas assumidos. Esses 2 grupos aí, sem dúvida nenhuma, ficaram bastante contentes com a resposta que o Bolsonaro deu. Veja só, tem que ser muito trouxa e incauto também para acreditar que alguém sai de casa levando o seu travesseiro, né, e que chega sorrateiramente numa representação diplomática para permanecer lá dentro por 2 dias, por 48 horas, dormir 2 noites lá, justamente no momento em que teve o seu passaporte apreendido por ser alvo de uma operação da Polícia Federal, viu seus 2 principais assessores pessoais serem presos, né? E ainda por cima, no momento em que a sua prisão preventiva era mais cogitada. Então, ele vai para lá para discutir Brasil. Só que os funcionários da embaixada foram todos dispensados e a repartição ficou sem ninguém, praticamente, só com o pessoal ali essencial e com o embaixador húngaro. Então, assim, é preciso realmente ser muito trouxa e incauto para acreditar numa baboseira dessa. Afinal de contas, para falar de Brasil com gente do exterior, já inventaram o e-mail, né, há muitas décadas, e também já inventaram o telefone há quase um século. Agora, do outro lado, a gente tem os canalhas assumidos, né? Os canalhas assumidos são aqueles que querem aceitar essa desculpa do Jair Bolsonaro. A gente sabe que, assim, uma parte do eleitorado que sustenta o Jair Bolsonaro é gente que realmente faz isso de uma forma deliberada, com consciência. Quem já trabalhou com adolescente, já teve contato com adolescente, sabe que alguns adolescentes têm um comportamento de ser o tempo todo impertinente, inconveniente, desrespeitoso, para de qualquer jeito querer ganhar uma disputa, uma discussão, um debate, enfim. Esse pessoal se comporta dessa forma. São aqueles caras que correram para as redes, né, para perguntar assim, mas tem algum crime em dormir na embaixada? Depende, né? Depende, assim, se tem algum crime em dormir na embaixada. Quando você é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal por ter tentado um golpe de Estado, você foi alvo de uma operação da PF, teve seu celular apreendido e viu seus 2 assessores serem presos, né? E quando você se coloca numa posição de alguém que ataca o tempo todo o judiciário e convoca uma nova manifestação, uma nova insurreição, né, já sendo alvo de medidas cautelares. Me parece que tem algum problema quando você entra numa embaixada para ficar lá dentro por 2 dias. Aí eles vão perguntar assim também, né, além de perguntar se tem problema ficar na embaixada. Ele não podia sair do Brasil, e ele não saiu do Brasil.
Ele não saiu do Brasil. Será que essas pessoas são tão bobas, né, que elas não sabem que uma embaixada não é considerado, né, digamos assim, um território brasileiro? Não chega a ser exatamente, tecnicamente falando, né, uma extraterritorialidade, mas funciona como uma. É protegida pela Convenção de Viena de 1961 e são territórios invioláveis, onde não há a autoridade do Estado onde elas estão instaladas. Então, a justiça brasileira e o governo brasileiro não tem nenhuma autoridade, nenhum poder. A mão da justiça não chega dentro do terreno onde fica a Embaixada da Hungria. Na prática, é óbvio que ele estava fugindo de algo porque ele foi procurar um local onde ele não podia ser pego por ninguém. Mas o que a gente sabe é que, assim, esses dois grupos, né, os trouxas incautos e os canalhas assumidos, eles fazem um mal enorme para o Brasil, Miguel. Não dá para a gente dizer qual desses dois grupos aí vai fazer mais mal para o Brasil. Mas o fato é que, no fundo, são os dois grupos que dão sustentação a essa figura abjeta, a mais abjeta das figuras políticas que surgiu no Brasil depois do processo da redemocratização.